Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária histórica aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês a leitura de fragmentos da obra Revolução Russa, da historiadora australiana Sheila Fitzpatrick. Sem mais então, passemos a palavra a Sheila Fitzpatrick para que nós entendamos os meandros da Revolução Russa. Vamos lá, pessoal! Todas as revoluções têm liberté, égalité e fraternité, entre outros slogans nobres inscritos em suas bandeiras. Todos os revolucionários são entusiastas ou até fanáticos. Todos são utopistas, com sonhos de criar um novo mundo do qual a injustiça, a corrupção e a apatia do velho mundo sejam banidas para sempre. São intolerantes com a divergência, incapazes de concessões, fascinados por metas grandiosas e distantes, violentos, desconfiados e destrutivos. Os revolucionários são irrealistas e inexperientes em governar. Suas instituições e procedimentos são improvisados. Eles têm a inebriante ilusão de personificar a vontade do povo, o que significa supor que o povo seja monolítico. São maniqueístas, dividindo o mundo em dois campos, luz e trevas, a revolução e seus inimigos. Desprezam todas as tradições, a sabedoria herdada, os ícones e as superstições. Acreditam que a sociedade pode ser uma tábula rasa na qual a revolução será escrita. Está na natureza das revoluções terminar em desilusão e desapontamento. O fanatismo murcha, o entusiasmo se torna forçado. O momento de loucura e euforia passa. A relação entre o povo e os revolucionários se torna complicada. Fica evidente que a vontade do povo não é necessariamente monolítica e transparente. As tentações de riqueza e posição retornam, junto com o reconhecimento de que cada indivíduo não ama seu vizinho como a si mesmo, nem quer amar. Todas as revoluções destroem coisas cuja perda não demora a ser lamentada. O que elas criam é menos do que os revolucionários esperavam e diferente. Para além da semelhança genérica, cada revolução tem seu feitio próprio. A localização da Rússia era periférica e suas classes instruídas preocupavam-se com o atraso do país em relação à Europa. Os revolucionários eram marxistas que muitas vezes substituíam o povo pelo proletariado e sustentavam que a revolução era historicamente necessária, não moralmente imperiosa. Havia partidos revolucionários na Rússia antes de haver uma revolução. E quando chegou o momento, no meio da guerra, esses partidos competiram pelo apoio de unidades formadas de revolução popular. Soldados, marinheiros, operários das grandes fábricas de Petrogrado, e não pela adesão de uma massa revolucionária amorfa e espontânea. Nesse livro, 3 temas têm especial importância. O primeiro é o tema da modernização, a revolução como meio de sair do atraso. O segundo é a classe, a revolução como missão do proletariado e de sua vanguarda, o Partido Bolchevique. E o terceiro é o tema da violência e do terror revolucionários, como a revolução lidou com seus inimigos e o que isso significou para o Partido Bolchevique e o Estado soviético. O termo modernização passou a soar antiquado em uma era quase sempre descrita como pós-moderna. Todavia, isso é apropriado para nosso assunto, uma vez que a modernidade industrial e tecnológica pela qual os bolcheviques se empenhavam parece hoje irremediavelmente obsoleta. As gigantescas chaminés que povoam a paisagem da antiga União Soviética e da Europa Oriental, como um rebanho de dinossauros poluidores, eram, em seu tempo, a realização de um sonho revolucionário. Os marxistas russos se apaixonaram pela industrialização de estilo ocidental muito antes da Revolução.
Sua insistência sobre a inevitabilidade do capitalismo, o que antes de tudo significava industrialização capitalista, estava no cerne de sua discussão com os populistas no final do século XIX. Não confundir populistas russos que tinham uma dimensão de pensar a sociedade agrária, em termos agrários, com os populistas tidos como populistas latino-americanos. Na Rússia, como mais tarde ocorreria no Terceiro Mundo, o marxismo era tanto uma ideologia da revolução como uma ideologia do desenvolvimento econômico. Em teoria, a industrialização e a modernização econômica eram, para os marxistas russos, apenas meios para atingir um fim, e esse fim era o socialismo. Quanto mais os bolcheviques se concentravam clara e obstinadamente nos meios, mais nebuloso, distante e real o fim se tornava. Quando a expressão construindo o socialismo passou a ser de uso comum nos anos 1930, era difícil distinguir seu sentido da construção real de fábricas novas e cidades industriais então em andamento. Para os comunistas daquela geração, as novas chaminés bafejando fumaça na estepe eram a demonstração suprema de que a revolução tinha sido vitoriosa. Como afirma Adam Ulam, a industrialização acelerada de Stalin, apesar de penosa e coercitiva, era a consumação lógica do marxismo, revolução realizada em vez de revolução traída, para usar aqui a expressão do grande revolucionário russo Lev Trotsky, em relação ao stalinismo. A classe social, o segundo tema, foi importante na Revolução Russa porque os participantes centrais a percebiam como tal. Categorias analíticas marxistas eram amplamente aceitas pela inteligência russa. E os bolcheviques, longe de serem exceção, eram representativos de um grupo socialista muito mais vasto quando interpretavam a revolução em termos de conflito de classe e atribuíam um papel especial à classe operária industrial. No poder, os bolcheviques tomaram por certo que os proletários e os camponeses pobres eram seus aliados naturais. Também assumiram a suposição de que membros da burguesia, um amplo grupo que englobava antigos capitalistas, membros da nobreza fundiária, funcionários públicos, pequenos comerciantes, kulaki, que são os camponeses prósperos, e mesmo em alguns contextos a inteligência russa, eram seus antagonistas naturais. Classificavam essas pessoas como inimigos de classe, e foi predominantemente contra elas que o primeiro terror revolucionário foi dirigido. O aspecto da classe social, que tem sido debatido com mais ardor, é se a pretensão dos bolcheviques de representar a classe operária era justificada. Talvez seja uma questão bastante simples se observarmos apenas o verão e o outono de 1917, quando a classe operária de Petrogrado e Moscou estava radicalizada e preferia claramente os bolcheviques a qualquer outro partido político. Depois disso, as coisas não são mais simples. O fato de os bolcheviques terem tomado o poder com o apoio da classe operária não significa que tenham mantido esse apoio para sempre, ou que eles vissem seu partido, antes ou depois da tomada do poder, como mero porta-voz dos operários da indústria. A acusação de que os bolcheviques tinham traído a classe operária, ouvida pela primeira vez no exterior em conexão com a revolta do encouraçado de Kronstadt de 1921, viria com certeza e provavelmente seria justificada. Mas que tipo de traição? Em que momento? Com quem? Com quais consequências? No período da nova política econômica, a NEP, os bolcheviques reatavam seu relacionamento com a classe operária, que parecera prestes a se desfazer ao final da Guerra Civil. Durante o primeiro plano quinquenal de Stalin, as relações azedaram de novo por causa da queda dos salários reais e dos padrões de vida urbanos, e das insistentes demandas do regime por aumento de produtividade. Uma efetiva separação da classe operária, se não um divórcio formal, ocorreu nos anos 1930. Mas essa não é toda a história. A situação dos operários como operários sob o poder soviético era uma coisa. As oportunidades acessíveis aos operários para se aprimorarem tornaram-se algo além de operários?
eram outra. Ao recrutar membros do partido predominantemente junto à classe operária nos 15 anos que se seguiram à Revolução de Outubro, os bolcheviques deram um grande passo para validar sua alegada condição de partido operário. Criaram também um amplo canal para a ascensão da classe operária, uma vez que o recrutamento de operários para o partido seguia de mãos dadas com a promoção de operários comunistas a cargos administrativos e gerenciais e mesmo da burocracia. Durante a Revolução Cultural, no final dos anos 1920, o regime abriu outro canal de ascensão ao enviar um grande número de jovens operários e filhos de operários ao ensino superior. Embora a política de intensa promoção proletária fosse descontinuada no início dos anos 1930, suas consequências permaneceram. Não eram operários que contavam no regime de Stalin, mas ex-operários, o núcleo proletário recentemente promovido no seio da elite gerencial e profissional. Do ponto de vista marxista, essa mobilidade ascendente da classe operária talvez tenha sido de escasso interesse. Para os beneficiários, entretanto, seu novo status de elite devia parecer uma prova irrefutável de que a revolução cumprira suas promessas à classe operária. O último tema que perpassa esse livro é a violência e o terror revolucionários. A violência popular é inerente à revolução. Revolucionários tendem a encará-la de modo amplamente favorável nos primeiros estágios da revolução, mas com reservas crescentes em seguida. O terror, no sentido de violência organizada, empreendida por grupos ou regimes revolucionários, que intimida e aterroriza a população em geral, também é uma característica das revoluções modernas, cujo padrão foi estabelecido pela Revolução Francesa. O principal propósito do terror, aos olhos dos revolucionários, é destruir os inimigos da revolução e os obstáculos à mudança. Mas há, com frequência, um propósito secundário de manter a pureza e o comprometimento revolucionário dos próprios revolucionários. Inimigos e contra-revolucionários são extremamente importantes em todas as revoluções. Os inimigos resistem tanto em surdina quanto às claras. Fomentam intrigas e conspirações. Com frequência, vestem a máscara de revolucionários. Seguindo a teoria marxista, os bolcheviques conceituavam os inimigos da revolução em termos de classe. Ser um nobre, um capitalista ou um kulak era, ipso facto, a evidência de afinidades contra-revolucionárias. Como a maioria dos revolucionários, talvez mais do que a maioria, dada a sua experiência pré-guerra de organização partidária e conspiração na clandestinidade, os bolcheviques eram obcecados com intrigas contra-revolucionárias. E seu marxismo dava a isso uma característica especial. Se havia classes inimigas inatas da revolução, toda uma classe social podia ser encarada como uma conspiração de inimigos. Membros individuais dessa classe talvez fossem objetivamente conspiradores contra-revolucionários, mesmo que subjetivamente, isso é, em sua própria mente, nada soubessem da conspiração e se considerassem apoiadores da revolução. Os bolcheviques usaram dois tipos de terror na Revolução Russa, contra inimigos de fora do partido e contra inimigos internos a ele. O primeiro foi predominante nos anos iniciais da Revolução. Esmoreceu nos anos 1920 e renasceu com força no final da década com a coletivização e a Revolução Cultural. O segundo latejou com uma possibilidade durante as lutas de facções partidárias no final da Guerra Civil, mas foi contido até 1927, quando um terror de pequena escala foi dirigido contra a oposição de esquerda. Desde então, era palpável a tentação de perpetrar o terror total contra inimigos no interior do partido. Um motivo para isso era que o regime estava usando o terror em escala considerável contra inimigos de classe fora do partido. Outra razão era que os expurgos periódicos do partido, chistki, literalmente, limpezas, em suas próprias fileiras, tinham um efeito semelhante ao de esfregar uma coceira.
Tais expurgos, realizados pela primeira vez em escala nacional em 1921, eram revisões de filiações do partido, nas quais todos os comunistas eram convocados individualmente para avaliações públicas de sua lealdade, competência, retrospecto e conexões. E os julgados indignos eram expulsos do partido ou rebaixados ao status de postulantes. Houve um expurgo nacional no partido em 1929, outro em 1933 e 34, e em seguida, já que limpar o partido tornou-se uma atividade quase obsessiva, mais 2 revisões de filiações em rápida sucessão, em 1935 e 1936. Embora ainda fosse relativamente baixa a probabilidade de que a expulsão causasse punições suplementares, como a prisão ou o exílio, ela foi aumentando a cada um desses expurgos partidários. O terror e os expurgos, com E minúsculo, partidários, finalmente se uniram massivamente nos grandes expurgos, agora com E maiúsculo, de 1937 e 38. Estes não foram um expurgo no sentido habitual, já que não envolveram nenhuma revisão sistemática de filiações, mas foram dirigidos em primeira instância contra membros do partido, particularmente aqueles em altas posições oficiais, embora as prisões e o medo tenham logo se espalhado para a inteligência não partidária e, em menor grau, para a população em geral. Nos grandes expurgos, descritos de forma mais precisa como grande terror, a suspeita era frequentemente equivalente à convicção. Provas de atos criminosos eram desnecessárias e a punição por crimes contra-revolucionários era a morte ou uma sentença a trabalhos forçados. A analogia com o terror da Revolução Francesa ocorreu a muitos historiadores e também claramente aos organizadores dos grandes expurgos, já que a expressão inimigos do povo, aplicada aos que fossem julgados contra-revolucionários durante os grandes expurgos, foi copiada dos terroristas jacobinos. O significado desse sugestivo empréstimo histórico é explorado no último capítulo dessa obra. Pessoal, essa foi a leitura de fragmentos do livro Revolução Russa, da historiadora australiana Sheila Fitzpatrick. Se vocês gostaram de mais essa leitura histórico-literária aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Deixe também seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E veja o seguinte, aqui embaixo desse vídeo há uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes e das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de se tornar um membro humanista aqui do canal, segundo sua possibilidade financeira, para apoiar esse projeto de universidade aberta. Então até a próxima leitura literária histórica, pessoal, e tchau, tchau!